Está começando agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. Verdade. E foi criando várias cadeias secundárias, né? A partir disso, intensificando elas. Até mesmo de biomassa, né? O Mato Grosso não era um estado tradicionalmente que produzia eucalipto e tal. Tinha produção de eucalipto ali para secadores de grãos e etc. E agora até você tem um déficit importante ali de florestas, porque a demanda tá muito alta para florestas plantadas para geração de energia, justamente para as plantas de etanol de milho. Então, uma transformação espetacular. E tem todo o lado do carbono, né? Porque à medida que você cresce isso, um dos mitos, até você perguntou a diferença de cana e milho, né? Acho que um dos mitos que todo brasileiro tinha, eu tinha, pelo menos, quando eu fui me envolver a primeira vez com esse negócio, aquela coisa de o etanol de milho, ele é menos sustentável que o de cana, ou ele é menos eficiente energeticamente que o de cana, né? Quando você faz a comparação da cana brasileira com o etanol de milho americano, essas afirmações são verdadeiras, porque lá a indústria de etanol de milho, ela usa gás natural como fonte de energia para as usinas, para poder produzir o etanol. Então, você está usando um combustível fóssil para fazer um combustível renovável, ainda assim, no todo, você reduz a pegada de carbono em relação à gasolina, mas esse delta é menor, né? Quando você vê o modelo de produção brasileira, que é milho de segunda safra, com uso mais racional de insumos, com plantio direto, menos emissões no campo, e também o uso da biomassa como fonte de energia, você vê que a gente está ali mais ou menos no mesmo patamar da cana e, em linhas gerais, até mais eficiente que a cana em pegada de carbono, né? Então, tem um Programa Nacional de Descarbonização, que é o RenovaBio, aqui no Brasil, mercado regulado de carbono, onde a FS, desde a sua fundação e do início do programa, tem figurado lá entre primeiro e segundo lugar com a menor pegada de carbono de toda a indústria de etanol brasileira, né? Então, isso desmistificou um pouco essa história e se abre um monte de negócios a partir do próprio carbono, né? Você comentou um pouquinho antes aqui na abertura, alguma coisa que você está isolando carbono num projeto inusitado. Conta um pouquinho disso. Vou contar. Vou contar. Esse é um projeto super bacana, a gente está super animado aí com ele, que é mais uma etapa de descarbonização da matriz energética com biocombustível, né? Então, hoje a pegada de carbono do etanol da FS no programa RenovaBio é de 17 gramas de CO2 por megajoule. É uma medida meio técnica, né? Mas o interessante é comparar com a gasolina. A gasolina é 85, o etanol da FS é 17, ou seja, você está deixando de emitir uma parcela relevante de carbono ao substituir a gasolina com o nosso etanol. Só que um componente grande da nossa produção é CO2. Então, todo o processo fermentativo da cana, do milho, a levedura vai lá, consome o açúcar, produz etanol e libera CO2 quase que puro na atmosfera. E o que a gente está estudando agora, e estamos em fase final de viabilidade, é para capturar todo esse CO2 que sai do processo fermentativo e injetar informações geológicas profundas e lá estocar permanentemente. Então, em vez de você liberar esse CO2 na atmosfera, que é um grande contribuidor aí para as questões climáticas todas, a gente estoca a informação geológica e deixa de emitir. Com isso, o nosso etanol iria de 17 para menos 13. Então, efetivamente, é um etanol que, em base líquida, remove carbono da atmosfera. Então, a gente está super animado, a gente está... É quase que explorar petróleo ao contrário, Ventura, porque no final o petróleo você está tirando o carbono lá, né, de formações profundas há milhões de anos, a gente, na verdade, está devolvendo ali. Estocando. E a gente está perfurando nosso primeiro poço agora, lá em Lucas do Rio Verde. Não deixe de escutar os outros episódios do IPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.